Sempre fico nervoso quando tento olhar para as minas. Como posso parecer mais natural e confiante? A outra pessoa disse: como posso perceber se alguém está realmente interessada em mim? Essa foi uma moça. Quais são os sinais que eu devo procurar? Sejam bem-vindos ao nosso Pode Namorar, a arte da conquista. Hoje nós vamos falar sobre flerte, sobre como identificar sinais e gestos, e eu estou muito animado com isso. É o nosso segundo episódio, todos sejam bem-vindos. Meu nome é Reginaldo, as pessoas me chamam de Regi, quando chama de Regi eu fico feliz demais. E o Pode Namorar é uma novidade, uma inovação do Instituto Belo Horizonte. Não importa de onde você seja, aqui no link tem na descrição aqui do podcast. Por favor, lance a sua frequência, por favor, compartilhe esse podcast com seus amigos, vamos espalhar isso. São princípios tão bacanas de aplicação diária, mas também de uma vivência de nós que somos da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Tá bom? Então, eu estou muito animado com uma nova coisa hoje que eu vou colocar, que é o Sincerão. O Sincerão, ele é baseado em Alma, capítulo 60, quando Moroni manda uma carta totalmente sincera a Paurã e faz exigências e cobranças e coisa desse tipo. Então, eu estou usando a sinceridade dele para esse personagem nosso aqui, que é o Sincerão. Tem hora que eu vou ser sincero e vou bater sininho. Vou chamar o Sincerão na conversa. Essas perguntas que foram feitas eu vou respondendo no decorrer do nosso podcast. Beleza? Então vamos lá, vamos começar o episódio de hoje dando algumas dicas especiais sobre isso que foi dito, mas principalmente flertar, olhar. Flerte faz parte da arte da conquista, mas deve ser na medida exata, na medida correta, senão tem problema. Então vou te dar para vocês a primeira dica. Mantenha contato visual prolongado. Deixa eu dizer uma coisa, isso é hipnotizante. Mas quando você olha a pessoa nos olhos, diretamente nos olhos, isso sinaliza o seu interesse. Quem aqui não já percebeu que uma pessoa estava indo embora e ela olhou para trás? Quem aqui nunca esteve num canto de uma sala e no outro lado a pessoa estava olhando? Então o contato visual, ele é importantíssimo nessa parte da conquista. A segunda coisa que complementa esse contato visual é o sorriso. O sorriso denota que você está interessado. É mais um fragmento dessa verdade. O sorriso genuíno, ele é convidativo. Ele mostra que você está acessível. Se uma pessoa está te olhando de um lado e você dá um sorriso, o sinal é: seja bem-vindo, tamo junto, vamos nessa. Um belo sorriso. Ou você que está olhando também uma sorridinha marota, chama e desperta a atenção. Terceira dica, use toques sutis. Você pode, ao encontrar com a pessoa, ao dirigir-se à pessoa, ao se apresentar à pessoa, dar um abraço gostoso, sem muita intimidade. Um abraço caloroso, aquele abraço onde a pessoa sente o calor do seu peito, dos seus braços. Você pode dar um leve beijo no rosto da pessoa. Então são coisas muito sutis e tranquilas, nada invasivo, nada sensualizado. É uma proximidade da pessoa para que ela sinta o seu calor, o calor humano. Da mesma forma, você simplesmente pode pôr a mão no ombro da pessoa ou no braço da pessoa. É um toque suave, gostoso, bom. Ou se simplesmente você apertar a mão, aperte com as duas mãos. Isso mostra, assim, algo muito legal. Mas
chama o sincerão. Eu preciso ser sincero com vocês. Quando se fala de contato visual, é o contato visual no qual a pessoa também permite ser olhada. A pessoa percebeu e te dá indícios através de um sorriso ou de um segundo olhar que está tudo bem. Não invada as pessoas, não fique olhando de forma com que você retire a graça da outra pessoa, na qual você engole ela com o olhar. Não faça isso. E deixa eu te falar uma outra coisa, é abominável conversar e ficar tocando na pessoa, toca, cutuca, mexe de novo. Quando eu falei de toque, é um toque sutil, quando você se aproxima e dá ali, como é que fala? O vínculo do primeiro encontro, do primeiro toque, para sentir que você é humano, que você está interessado ou interessada. Só não fique cutucando, não fique tirando a graça da pessoa de caminhar enquanto você a olha e observa. E o olhar, gente, o olhar, ó, sincerão, olhe nos olhos com ternura, olhe nos olhos, feche um pouquinho das pálpebras, isso mostra interesse. Só se a pessoa não te replicou o olhar, não deu um sorriso, não deu uma abertura, pare de incomodar as pessoas com o olhar, porque isso incomoda. Sincerão apareceu. Uma outra dica interessante na área da psicologia é quando você estiver conversando com uma pessoa, você imita a linguagem, seja ela a linguagem falada ou a corporal. Se você está com uma pessoa e ela gesticula com as mãos, gesticule também. Se a pessoa faz determinados movimentos, da forma com que ela está sentada, isso se chama movimento espelhado. Você senta, se você estiver de frente, com a mesma postura, do mesmo jeito. Isso, a pessoa começa a se ver em você e ela se torna totalmente mais tranquila, cria sincronização. E isso é muito legal e a pessoa tem segurança para continuar com você. Quero dar uma parada nesse momento aqui para falar algo a respeito do timing. Por favor, o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, diz que para tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Se você perder o time, provavelmente você não consegue recuperá-lo novamente. Então seja esperto em determinados pontos de uma atividade, num determinado momento de uma atividade. Tem o momento certo e adequado no qual você se aproxima, no qual você pode conversar, no qual você pode manter interesse. Para tudo tem um tempo. Se você deixar para o final, talvez a pessoa tenha que pegar Uber ou ônibus, ou está indo embora de carona, ou sabe-se lá o quê, ou já apareceu uma outra pessoa e garantiu a posição no seu lugar. Então, saiba, para tudo tem um tempo. Inclusive, tem o tempo de perceber que não é aquele menino, não é aquela menina, que não adianta insistir, que não adianta continuar no mesmo caminho, do mesmo projeto, da mesma forma. Tem um tempo certo para que você se aproxime e que algo aconteça. Quando eu falo para que imitemos a linguagem corporal do outro, tem uma outra coisa que você também precisa saber que emite como comunicação não verbal ou comunicação corporal. Evite estar com os braços cruzados quando você está conversando com a outra pessoa. Evite, se você tiver com sono, demonstrar que está com sono, que está entediado, fazer careta. Evite, se a pessoa está conversando com você, você ficar observando o movimento, olhando as outras coisas. Eu preciso chamar o sincerão. Não é hora de você ficar olhando mensagens no celular.
Não é hora para isso. E rapazes, olha o sincerão, uma maior parte dos rapazes senta e coloca suas pernas em ângulo, sei lá qual que é o ângulo de 180, 360, 475 graus, fica um joelho apontado para uma parede e o outro para o outro. Isso é chato, isso incomoda as moças. Você não precisa sentar com as pernas fechadinhas, mas também não precisa sentar com ela completamente aberta. Por favor, cuidado com o que você faz com as suas pernas. Cuidado com isso. Seu celular, a forma com que você está olhando para ele, o interesse que você está ali dando para o celular, transmite para outra pessoa que você não está interessado nela, que não tem nada disso. Então, fica essa dica do sincerão. Cuidado com a sua voz, não fale baixo demais que o outro precisa ouvir, não fale alto demais. Se a pessoa por 2 vezes falar que não entendeu, você sabe que tem algo de errado no seu timbre de voz, na forma com que você conversa. Então, tente variar a maneira com que você conversa, o seu tom de voz, o ritmo. Nós, quando estamos nervosos, a tendência é falar rápido demais. Então, tome cuidado com isso. Se você é uma pessoa que é muito tímida ou tímido, a tendência também é falar um pouco mais baixo. Então, tome total cuidado com isso. A outra dica é: faça elogios sutis e não cantadas disfarçadas. Elogios pequenos sobre a roupa, sobre o acessório. Se você falar de um brinco de uma moça, de um anel, ela sorri de canto a canto. Pequenos detalhes que você dá uma observada de longe e quando chega perto, fala da cor da roupa, da cor do cabelo, do corte, do óculos, do sapato, do tênis, da sandália, sei lá. Uma conversa assim, ela se torna muito interessante porque mostra que você observa os detalhes. Mas isso tem que ser muito, mas muito discreto e não precisa ser o tempo todo. Pode ser no momento da primeira abordagem, do primeiro momento, do primeiro encontro. Mas os elogios são muito importantes. Se você observou numa sala de aula, você falar da inteligência das respostas. São coisas que você observa e que realmente te chamou a atenção. Não venha com mentira, você brilhou, você é totalmente diferente no meio da multidão, é impossível que não você passe despercebido. Para com essas palhaçadas. Realmente localize alguma coisa e diga e fale aquilo que você de verdade localizou. Tem uma outra coisa que eu preciso passar para vocês e que na área da psicologia a gente estuda muito sobre isso. Não revele tudo de uma vez. Crie um ar de mistério. Em determinados pontos da conversa, se te fizer uma pergunta, fala: eu prefiro responder isso em outro momento, em outra hora. Isso eu deixo para que você mesmo descubra. Olha os mistérios. Isso daí, gente, cria uma atmosfera fantástica. Então, deixe coisas no ar. Fale que vai conversar depois, que vai responder depois. E ao receber mensagem, que é o mais comum hoje, trocamos contatos e a pessoa te faz novamente a pergunta, você tem a certeza: toquei no ponto certo. Ele ou ela é curioso. Ele ou ela cedeu a essa parte misteriosa da conversa. E isso é muito bacana. Isso faz parte do jogo da sedução, do jogo da conquista, que é o nosso podcast de hoje. Muito bem, gente, isso é legal demais.
Mas tem uma coisa que eu preciso chamar o sincerão de novo. Sincerão. Existe um momento em que você precisa entender. Você precisa se afastar. Você precisa sair de perto. A conversa tem que encerrar. Você precisa ter a característica de observar. Aquela pessoa talvez queira lanchar agora. Aquela pessoa queira ficar com as suas amigas ou com seus amigos. A pessoa precisa ir embora. A conversa não rendeu mais. Por favor, dê espaço para outra pessoa. Talvez seja o time de que a outra pessoa agora simplesmente precisa voltar à rotina. Ou simplesmente entenda, não é para você. Ponto. E o erro não é seu e o erro não é da pessoa. Simplesmente não houve reciprocidade. Somente não aconteceu algo naquele momento. Talvez não é aquele dia, não é aquela hora, ou simplesmente não é para você. Você se encantou. A outra pessoa tem o direito de não se encantar. Você não é o último biscoito do pacote. Entenda isso. Por favor. Esse é o sincerão. Nós temos o livreto nosso do Força dos Jovens, que fala que nós temos que ser respeitosos com as outras pessoas, que nós temos que, nas nossas interações sociais, a gente agir com dignidade. Então, por favor, gente, nós precisamos de educação, nós precisamos de bondade, nós precisamos entender que a outra pessoa não é necessário ou ela não é obrigada a responder às suas expectativas. A expectativa é sua e talvez nunca será da outra pessoa. Então, preste atenção. Não houve uma resposta no contato visual? A pessoa não deu nenhum indício com um sorriso, ou com uma olhadinha, ou com alguma coisa do tipo? Mulheres, se você observou que ela não começou a jogar o cabelo ou mexer no cabelo, essa é uma tendência quando a mulher está mostrando um determinado... É uma tendência, tá? Não é regra. Se você não observou que o rapaz parou de ficar lá com seus amigos, te conduziu um olhar para você assim, muito profundo nos seus olhos, somente entenda, não deu, não foi, somente isso. E tá bom demais. E a vida é assim mesmo. É assim que as coisas funcionam. Gostaria também de finalizar dizendo que é importantíssimo você ter essa postura de hombridade, de honestidade com você mesmo, em saber que tentou, observou que não é aquilo, que não dá, pare. Somente isso. Pare. Somente deixe a pessoa ter a liberdade. Cuidado em não ser invasivo. A pessoa já pode ter um relacionamento e a pessoa com quem ela se relaciona talvez só não tenha chegado naquele momento. Então observe os detalhes, as trocas de olhares, observe. Cuidado da forma com que você chega, com que você aproxima, com a agressividade com que você chega, porque pode coincidir de chegar no mesmo momento a pessoa que namora, você talvez não saiba disso. Então pegar as informações, se você conhece alguém que conheça aquela pessoa, se você tem a certeza absoluta, cuidado com isso. Criar uma inimizade ou retirar completamente a graça do outro por estar ali nessa situação tão difícil,
Você perde a capacidade, talvez, de ter até um amigo ou amiga. Porque lembre-se, se nós tivermos a dignidade que as Escrituras nos pedem, o respeito que as Escrituras nos pedem, uma pessoa coberta de Espírito Santo, que tenha realmente recebido esse dom maravilhoso, ela, acima de tudo, essa pessoa é educada, é gentil, ela brilha, ela é espontânea, ela visivelmente é uma pessoa que, se não for possível um relacionamento de namoro, cria-se uma amizade entre irmãos. Então, por favor, abra a oportunidade para novas amizades. E quem diz que um homem não pode ser amigo de uma mulher e vice-versa? Quem diz que não pode? Quem diz que não pode surgir ali bons companheiros de jornada da vida? Uma excelente amizade entre dois jovens que podem ajudar o outro na jornada da vida. Então, quando estiver interessado em alguém, reduza novamente dizendo a sua expectativa e concentre no tempo, que talvez o tempo seja realmente o tempo de plantar. Ou seja, simplesmente o tempo de você perceber que não é para você. E está tudo bem nisso. Mas também você não pode desistir na primeira circunstância, no primeiro momento, na primeira negativa. Isso é questão de muita coragem. Beleza? Ai, gente, isso é muito legal. Lembre-se que no próprio livro de Provérbios nos lembra dessa questão do rosto, do sorriso, de que isso, quando a pessoa é alegre, isso está em Provérbios, acho que é 15, versículo 13, que essa alegria da pessoa, ela é visível no seu rosto. Gostou desse episódio? Por gentileza, se inscreva no canal se você não está inscrito. Encaminhe esse episódio para alguém, encaminhe, por favor, esse podcast para alguém, indique para alguém. Por favor, nos siga, como eu pedi aí para seguir, nas nossas outras mídias sociais. Vai ser um prazer estar com vocês no nosso Pode Namorar, a arte da conquista. Por gentileza, por favor, não saia sem dar o seu like para que a gente consiga atingir um número maior de pessoas. Espero que essas dicas te ajudem na sua jornada da vida, te ajude na sua conquista, te ajude com todas as coisas. E finalizo sempre dizendo: beije com moderação.